Graça e paz, queridos, amém? Graças a Deus, pastor Edilson estava falando, estamos chegando aí, finalzinho de 2009, já preparando nosso coração com uma expectativa para um 2010 abençoado, amém? E eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Vani, que está aqui hoje, juntamente com sua amiga. Deus a trouxe, nós amamos. Uma das primeirinhas ovelhas aqui da Semear, orou muito conosco aqui nas vigílias, no início da igreja, né? E de vez em quando ela vem aqui, mora no Guará, está na bênção. E é muito bom tê-la aqui. E os irmãos que nós convidamos, que estão trabalhando na igreja em algum departamento, aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Não fizemos, como eu disse, reuniões de confraternização entre os grupos, para não pesar para os irmãos. Ano passado nós tivemos várias confraternizações, e os irmãos sugeriram que nós fizéssemos isso. É claro que quando você confraterniza com o seu grupo, que é um grupo menor, você tem mais oportunidade de estar conversando e compartilhando das bênçãos e do trabalho. E queridos, até aqui Deus tem nos ajudado, amém? Mas embora tenha um número razoável, estou sentindo falta de alguns ainda que trabalham em departamentos. Não estão todos aqui. Eu acredito que por motivo de força maior. Mas Deus é bom, amém? Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. A partir do 14, nós vamos ler do 14 até o 21 só. Amém? Esses dias, queridos, na escola bíblica dominical, nós temos falado bastante sobre o versículo 21 desse capítulo. Mas o nosso ponto aqui hoje não será unicamente sobre fidelidade, amém? E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Como a gente está aqui com a maioria das pessoas que estão envolvidas na obra, estão trabalhando para o Senhor, eu creio que Deus vai falar conosco hoje, amém? Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Só até aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus amado, Pai bendito, nessa noite nós adoramos o Teu nome. Mais uma vez este culto é para o Senhor, para engrandecermos o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença é conosco. E eu sei, Deus, que nessa noite o Teu Espírito há de falar ao nosso coração. Mas nós queremos, Senhor, algo lá do céu para a nossa vida. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor se mova em nosso meio. Tanto em minha vida para falar, quanto na vida dos irmãos para ouvir. Senhor, declaramos este lugar coberto pelo sangue do Cordeiro.
bem como nossa casa, nossa família, este rebanho e tudo que nos pertence em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que nesta noite Tu faz separação entre luz e trevas. E que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que pelo poder do Teu Espírito Santo, nós, Senhor, nos fortalecemos e nos regozijamos em Ti. Porque o Teu Espírito habita em nós. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amados, todos nós necessitamos, como seres humanos, nós necessitamos de aprovação e de aceitação. Isso é algo inerente ao ser humano. Todos nós desejamos ser aceitos. Todos nós desejamos ser aprovados. Isso é comprovado cientificamente pelos psicólogos, pelos estudiosos. É necessário, isso faz parte. Como também faz parte ser amado. Todos nós precisamos ser amados. E nesse versículo 21, que é o versículo que nós marcamos assim como chave para essa mensagem, nós encontramos aqui um servo que foi aceito e que foi elogiado. Todo mundo gosta de ser elogiado, não é verdade? Principalmente alguém que faz alguma coisa, ou que uma esposa, por exemplo, que se arruma para o esposo, ela gosta de receber elogio. Alguém que faz uma tarefa, gosta de receber o reconhecimento. Alguém que passa o ano inteiro estudando, gosta de ser aprovado. Não é verdade? Ninguém gosta de ver na frente do seu nome a palavra reprovado. E aqui nós encontramos um servo que recebeu do seu senhor o reconhecimento e que disse, olha, muito bem, servo bom e fiel. Este senhor desse homem está dizendo, olha, você se devotou ao seu trabalho, você se consagrou para fazer o seu trabalho, ou seja, você se separou para esse trabalho, para esse fim. Você perseverou. E amados, embora a parábola dos talentos, nós vemos aqui que antes tem a parábola das 10 virgens, que são palavras que fazem menção a um tempo escatológico, e essa parábola aqui dos talentos também nós podemos aplicar para o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque aquelas pessoas que receberam os seus talentos, elas desenvolveram os talentos. Então nós sabemos que os bens que Deus entregou, esses talentos aqui, esses bens que Deus entregou para que o povo confiasse, também é um tipo de almas que a igreja tem responsabilidade para cuidar. E como nós estamos falando aqui nessa noite, né, para os irmãos, eu estou falando para mim que tenho trabalhado, você tem trabalhado, e eu gostaria assim que você não levasse essa ideia de trabalho apenas para o contexto da igreja, mas para toda a sua vida, na sua existência, aquilo que você faz que produz. Amém? Porque nós muitas vezes nos limitamos ao trabalho, pensamos só na igreja, mas o nosso testemunho cristão, ele serve a Deus, mesmo que nós não estejamos falando nada. Amém? Então, este servo aqui, ele recebeu um elogio do seu Senhor e um reconhecimento de que aquilo que ele estava fazendo, ele desenvolveu o que foi dado, e ele fez, e fez bem feito, e fez para o seu Senhor, porque afinal de contas, quem o tinha comissionado foi o Senhor, aquele que entregou o talento. Na verdade, tudo que nós recebemos vem de Deus, amém? O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então essa habilidade que você tem para servir o Senhor, que eu tenho para servir o Senhor, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Ele usa
aquilo que Ele mesmo nos deu em favor do seu reino, em favor da sua obra. Eu vejo aqui quando Ele diz, né, para aquele homem, entra no gozo do teu Senhor, eu tirei uma lição aqui, é que a obra de Deus jamais termina, mas sempre se desenvolve mais e mais. Porque o Senhor disse para ele, olha, você foi fiel no pouco, então eu vou te acrescentar no muito. Amém? Então, sempre há um desenvolvimento. Eu quero te dizer que você não deve se conformar com o que você fez até hoje. Mas que no coração de Deus tem para a minha vida e para a sua vida um desenvolvimento diário. Se você está sendo fiel no seu departamento, no seu ministério, trabalhando com casais, trabalhando com crianças, no evangelismo, creia que Deus tem mais para a sua vida. Porque a expectativa dele é que aquilo que ele deu fosse multiplicado. Então eu peguei essa lição. Ele diz, olha, sobre o muito eu vou te colocar. Então, tenha essa expectativa. Por quê? Muitas vezes a gente vai chegando no final do ano, eu fiz isso, então agora, né, parei, ou então vou. Não, Deus, Ele quer que você permaneça fiel nisso, porque Ele tem algo que Ele vê lá na frente para mim e para você. Amém? Lá em Lucas, no capítulo 16, o Senhor diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então Jesus, ele mesmo falou isso e ele ensinou isso nessa parábola. Ou seja, queridos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que Deus nos confia. A começar da nossa vida espiritual, Deus nos deu algo precioso, que o valor é inestimável, que é a salvação. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação. Cuidar da nossa salvação. Ele nos deu, é de graça. A entrada é franca. Mas existem as mensalidades, que se referem às nossas renúncias diárias. Amém? Então, ele diz, olha, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, começando da nossa salvação, e aí a família que o Senhor nos concedeu, amém? A nossa vida devocional, a família que o Senhor nos concedeu, nosso trabalho, cuidando direitinho, sendo fiel com a nossa família, sendo fiel naquele trabalho, porque, irmãos, como que Deus vai nos colocar no muito se nós não formos fiéis no pouco? Tem gente que não cuida de nada, irmãos. Não cuida do corpo, não cuida da saúde, não cuida do seu carro, não cuida de nada. Tudo isso é importante porque veio de Deus. Amém? Tudo veio de Deus. E aí, quando nós cuidamos direitinho, o Senhor acrescenta mais. Amém? Então, eu vejo aqui que esse homem, Jesus reconheceu que aquele servo, ele foi fiel. Mas a fidelidade, queridos, ela depende do meu senso de responsabilidade. Aí eu quero trazer para nós que estamos trabalhando na obra, diretamente com algum ministério. Então você é fiel porque você é responsável. As pessoas que não têm responsabilidade, elas não são fiéis. Não é verdade? Elas não são fiéis, elas deixam, furam a escala, porque não tem responsabilidade. Quando tem responsabilidade, liga, avisa, conversa, não deixa na mão. Então, queridos, a fidelidade ela está ligada diretamente ao senso de responsabilidade que nós temos. Muitas vezes você nem pode fazer, mas você tem responsabilidade e você faz. Quantas e quantas vezes a gente conversa com pessoas aqui e fala assim, olha, eu tinha isso, eu estava com esse compromisso, eu estava com isso. Eu sei que hoje à noite aqui tem pessoas que já eram para estar viajando. Mas que, como nós convocamos para uma reunião, e essa reunião hoje é muito importante, então, como tem responsabilidade, são fiéis, estão aqui. Amém?
Nós apresentamos no início, né, do trabalho desse ano de 2009, nós apresentamos assim, alguns critérios. Mostramos aqui no PowerPoint algumas coisas, alguns critérios para que cada um de nós estivéssemos avaliando se colocaríamos ou não a nossa mão no trabalho. Essa palavra, ela traz para nós nessa noite uma forma de nós nos avaliarmos, porque chegará um dia em que nós estaremos diante do Senhor e Ele vai falar, muito bom, servo bom e fiel. Amém? Então, eu gostaria assim que cada um de nós estivéssemos nos avaliando, queridos, neste final de ano. Será que o Senhor está falando para mim hoje, muito bem, serva boa e fiel? Você está sendo fiel no pouco, eu vou te acrescentar no muito. Sobre o muito eu te colocarei. E essa avaliação, queridos, eu quero dar aqui 3 pontos para que nós possamos fazer uma avaliação que não venha nos trazer peso. Amém? Porque as coisas de Deus não nos trazem peso. Nós precisamos nos avaliar, porque estamos aqui para nos confraternizarmos nessa noite, mas você está sendo desafiado a trabalhar em 2010. Amém? Eu preguei aqui sobre o arado, e nesses dias eu tenho desafiado as pessoas a manterem a sua mão no arado. E 3 perguntas aqui nós podemos fazer para que a gente se avalie dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então a primeira é: quem eu sou? Quando o Senhor chega e diz, olha, servo bom e fiel. Então eu posso me perguntar dentro dessa avaliação, quem eu sou? Quem é você? Nós somos servos. Servos, o servo, ele não tem vontade própria. O Senhor diz assim, ó, você faz isso, você fica aqui, você vai ali, você está dormindo, Ele fala, levanta, traz isso para mim, faz isso. Eu nem pensei que o Senhor ia falar isso. Mas Ele fala, amém? Então, Ele pergunta aqui, essa pergunta, melhor dizendo, nós podemos fazer para nós ao nos avaliarmos. Quem nós somos? Nós somos servos. E o servo, ele se apresenta, amados, diante de Deus com sacrifício. Porque muitas vezes ele tem uma vontade, e aquela vontade, naquele momento, não é exatamente aquilo que Deus quer. Mas como ele é servo, ele tem que obedecer. Amém? Então, você está trabalhando, está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Entenda, você é um servo do Senhor. Nós vemos Jesus na palavra sempre ensinando isso. Ele deu, irmãos, eu não canso de dizer isso, porque desde o início do ministério, essa é uma palavra forte, que é viva e que ecoa dentro de mim, fortemente. Jesus, ele se cingiu com a toalha e pegou a bacia para lavar os pés dos discípulos. Aqueles homens, eles ficaram totalmente constrangidos, quando eles prepararam tudo. Mas aquela casa não era deles, aquela casa era de Marcos. E eles estavam ali e não tinha nenhum servo, não foi designado nenhum servo para ficar recepcionando. O costume era que ter um servo, um escravo, o mais humilde, o mais simples, quando se dava um banquete, quando se tinha uma ceia, o escravo mais simples, ele tinha que ficar ali na recepção, para poder fazer as honras, honrar as pessoas lavando os pés. E ali na hora daquela ceia, imagina, Jesus chegou, estava todo mundo ali,
E houve um constrangimento, porque nenhum deles se dispôs a pegar a bacia e a toalha para lavar os pés dos outros. E o maior de todos, que é Jesus, o mestre, eles sabiam, ele era o mestre, Jesus era o mestre. Ele estava ali ensinando aqueles discípulos. E ele então pegou a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro ficou assim, então ele sabia a importância daquilo ali, que ele falou, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés? Não, não vai não, isso aí, ele era o mestre. Então, amados, quem eu sou? Nessa avaliação eu preciso entender que eu sou serva, amém? E uma serva que o Senhor separou para fazer a vontade dele. Amém? Segunda pergunta. Onde eu estou? Onde você está? Nós estamos aqui na CMA, amém? Mas espiritualmente, queridos, nós estamos na presença de Deus. Amém? Nós precisamos saber isso, que nós estamos, o nosso lugar é na presença de Deus. O nosso lugar é no coração de Jesus. Amém? Então, quando eu entendo isso, eu sei que Ele vê tudo, que Ele sabe de tudo. Isso me dá segurança. Hoje, aqui nessa noite, pregando essa palavra, e sabendo que eu estou na presença de Deus e que Ele vê tudo, que Ele conhece o mais profundo do meu coração, isso me dá segurança para pregar, para compartilhar isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Então, queridos, quando eu estou na presença de Deus, eu entendo, e eu quero que você marque isso para a sua vida. Porque essa palavra, ela me corta por dentro e por fora. Eu preciso me lembrar disso todo dia. A prioridade de Deus não é o que eu posso fazer para Ele. Você pode dizer isso comigo? A prioridade de Deus não é o que eu posso fazer para Ele. Mas a prioridade de Deus, irmãos, é o que eu sou e o que eu estou me tornando diante dele. Glória! Glória! Então, amados, isso deve ficar assim vivo dentro de nós, para que nós possamos cada vez mais nos parecermos com o Senhor. E aí todo o trabalho será aceito e Ele vai dizer, servo bom e fiel. Amém? Percebe que esses pontos, essas perguntas que nós estamos colocando, traz uma reflexão e uma meditação para nós que não dá peso. E se tiver alguma área de prisão, nós somos libertos. Amém? Glória a Jesus. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Importa é o que você está se tornando diante dele. Você é uma bênção. Você está se tornando cada vez mais um guerreiro forjado no fogo. Aleluia. Você está se tornando cada vez mais uma pessoa de raízes. Aleluia. À medida que você sabe quem você é, onde você está, quem Deus é. Sabe que o talento que Ele deu, Ele confiou. Ele confiou, Ele confiou. Deus confiou em mim e você. Glória. Glória a Jesus. Senhor, fala comigo. Agora, a terceira pergunta. Irmãos, essas perguntas aqui servem para a gente tomar decisões em todas as áreas da nossa vida, sabia? Todas. Por isso que eu disse que a gente pode, aplicar esse texto para muitas coisas. E principalmente para o nosso desenvolvimento espiritual. Você está crescendo. Você está crescendo. Pode ser que você não está vendo. Mas que você está, você está. Só se você não quiser. Irmãos,
Eu falei isso aqui na consagração ontem. Aprendermos as coisas é fácil. Não é verdade? A gente está ouvindo aqui, a gente aprendeu. Isso aqui não é novidade para ninguém aqui. Porque aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, a grande maioria que está aqui hoje, são pessoas que já têm muitos anos com Deus. Isso aqui não é novidade. Aprender é fácil. Está entendendo? Praticar é outra conversa. Não é verdade? Muitas coisas nós sabemos. Irmãos, eu sei de muitas coisas. Mas existem muitas coisas, muitas verdades que eu sei que eu ainda não consigo praticar. Mas eu vou praticar. Em nome de Jesus. Cada dia eu vou me esforçar para praticar. Eu preciso ter consciência disso para que eu não desista de mim mesmo. Amém? Porque quando nós não temos consciência, nós não fazemos por onde, a gente desiste da gente mesmo. E Deus não desiste de nós, amém? É por isso que a gente está aqui hoje. Glória. Então, queridos, essa terceira pergunta, voltando aqui, quais são as minhas motivações? E para a obra, né, essa pergunta ela é bem interessante, porque a minha motivação é fazer a vontade de Deus? Amém? Ou é fazer com que a minha vontade seja aquilo que eu quero que Deus tenha para mim? E se tratando de ministério, eu posso falar assim, eu posso chamar a minha vontade de ministério, porque muitas vezes nós temos a nossa vontade e dizemos que aquilo é um ministério. Então isso aqui para mim é muito importante. É como essa espada de dois gumes, quando você vai meditar no final de ano, todo mundo começa a pensar naquilo que deixou para trás, naquilo que queria fazer e que não fez, naquilo que conquistou. Amém? E a gente começa a avaliar. E avaliar as nossas motivações, irmãos, é muito bom. Principalmente quando nós estamos trabalhando na obra de Deus. Por quê? Por quê? Eu tenho que me perguntar, por que que eu estou aqui? Pregando, ensinando, servindo. Eu tenho que colocar isso no espelho de Deus. Amém? Me olhar direitinho. Porque faz toda a diferença. Porque eu quero um dia ouvir: muito bom, serva boa e fiel. Todos nós queremos. Eu comecei essa mensagem para nós dizendo, nós queremos ouvir isso. Amém? Então, queridos, essas perguntas nós podemos fazer todos os dias. E eu quero dizer que a resposta para essa pergunta, qual é a minha motivação? A primeira resposta para essa pergunta deve ser o amor a Deus. Você ama ao Senhor? É essa a motivação número 1. E a segunda, queridos, é amarmos o próximo. O que nos move fazermos a vontade de Deus em termos de trabalho, não é porque eu posso estar aqui ou ali, ou com um grupo, ou liderando, ou servindo. Não. É porque eu amo a Deus. E Ele confiou, Ele saiu, se ausentou e confiou a nós, a igreja, os seus bens. Você tem vidas lá onde você trabalha. Irmãos, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muitas almas para ganhar. Amém? Então, queridos, essa é a terceira pergunta que nós devemos nos fazer. Por amor ao próximo. Por amor ao próximo. Tem um versículo de Jeremias, você pode abrir se você quiser, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: se a minha cabeça se tornasse em águas, os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias aqui, ele estava
com uma profunda compaixão por aquele povo. Ele chorava, porque ele queria ver aquele povo rendido aos pés do Senhor. E eu sei, pelo Espírito de Deus, que é essa a motivação do seu coração. Amém? E você vai crescer nisso. Você vai crescer em amor, nós vamos crescer em amor. Nós vamos crescer em amor e compaixão. Amém? E nós nos fortalecemos, queridos, em Deus. É no Senhor. Davi, ele tinha esse sentimento de lutar por um povo. E ele mostrou que ele se fortalecia em Deus nas horas de dificuldades. Por quê? Porque quando ele voltou lá de uma batalha e viu que a cidade dele estava toda saqueada, que levaram tudo, levaram família, destruíram tudo, ele não perdeu o ânimo para lutar. A Bíblia diz que ele se reanimou em Deus, ele se fortaleceu em Deus, e aí ele foi para a batalha, porque tinha um povo. Amém? Tem um povo. Glória a Jesus. Então, amados, eu quero deixar essa palavra aqui principalmente, para as pessoas que estão trabalhando aí. A maioria aqui que está aqui hoje tem trabalhado, tem feito um trabalho para o Senhor. E que realmente é um tempo da gente se avaliar antes de retomar outras coisas. Amém? Não vamos nos acostumar com aquilo que a gente está fazendo, porque Deus quer fazer mais. Eu creio assim. Então, foi nessa expectativa de desenvolvimento espiritual que eu trouxe essa palavra para a liderança hoje. E como eu convoquei essa reunião, eu quero agradecer a Deus por tudo que você tem feito. Eu sei que você ama Jesus, e é por isso que você está fazendo. Amém? Quero agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez plantar durante esse ano de 2009. Já estou falando isso, por que eu não deixo para falar no dia 31? Porque eu sei que tem pessoas aqui que vão viajar, não vão estar conosco, então eu já estou falando. Então, tudo que Deus tem feito, tem dado, a força que Ele tem dado para você plantar, para você semear. Amém? E a nossa gratidão, estou falando isso não apenas